Técnico Thiago Carpini, na coletiva após o jogo contra a equipe do Vasco. Carpini, boa noite. Já são, se eu não me engano, 11 derrotas sobre o seu comando. No início, tinha muito questionamento sobre o tempo, sobre elenco. Foram chegando algumas peças, o Vitória passou a ter uma semana quase cheia para trabalhar. O que é que você vê hoje como o principal problema do Vitória, já que esses fatores foram, vamos dizer assim, minimizados, né, por conta do tempo e das contratações? O que é que você enxerga como o principal fator para o Vitória estar nessa situação? O rubro-negro que já não sai mais da zona do rebaixamento, na próxima rodada se distanciou um pouquinho ali daqueles times que estão na fase intermediária, que estão disputando o campeonato do Vitória, como você sempre fala, e o presidente Fábio Mota também. Boa noite. Bom, vamos lá. Acho que são alguns pontos. O primeiro deles é que a gente sempre foi muito franco e sincero em dizer que a nossa competição é de permanência. Se vocês lembrarem de 2022, quando o Cruzeiro voltou, como foi o campeão do Cruzeiro ano passado, como foi o Bahia ano passado, como é a maioria dos clubes que volta da Série B para a Série A, imagina o Vitória que veio da C para A. A gente chegou aqui e encontrou um ambiente conturbado, muitas coisas a serem geridas e administradas, não só pensar no jogo, no treino, em quem reúne melhores condições dentro daquilo que a gente acredita para colocar em campo. Trocar o pneu com o carro andando, é difícil. E mesmo nos momentos bons que nós tivemos dentro da competição, nós nunca mudamos o discurso e a nossa linha de trabalho. Convicção, que vai ser difícil, mas a convicção no que está sendo feito e principalmente a aceitação dos atletas. Eu acho que por mais que nós, como você falou, são 11 derrotas sob meu comando, eu acho que é nítido a evolução coletiva. Dentro da evolução coletiva existe a capacidade individual que eu não consigo controlar. Hoje, se qualquer um de vocês, claro que eu respeito as opiniões, mas disser que nós não merecíamos a vitória e que o Vitória não é uma equipe organizada, onde finaliza 22 vezes contra 9, 12 dentro da área e perde por 1-0, tem coisas que fogem do meu controle. Outro dado para você. Hoje nós estamos na 6ª rodada do retorno. Os primeiros 6 jogos da competição, você lembra quantos pontos o Vitória fez? Quantos? 1. Os primeiros 6 jogos da competição, fizemos 1 ponto. Qual foi o outra vitória que fez 4? 1 ponto. Os primeiros 7 jogos, 1 ponto. Hoje nós fechamos 6 jogos no retorno com 7. A perspectiva é melhor, só que nós temos um débito para trás. E você tirar esse débito contra Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, não é fácil. A gente nunca enganou o nosso torcedor. A gente precisa que ele continue acreditando, continue vendo que existem evoluções e existem limitações dentro do nosso elenco. Às vezes a gente ouve também opiniões e a gente respeita. Mas o Carpini joga com 3 volantes. Se com 3 volantes nós temos dificuldades, você imagina jogar com meia e atacante. Como é que vai ser hoje com a defesa menos vazada? Então nós temos que reconhecer as nossas limitações. E nós jogamos com uma trinca de volante, onde dentro do comportamento com a bola, eles têm obrigações ofensivas. Tanto é que nós finalizamos muito mais que o adversário jogando com 3 volantes. O fator hoje da derrota foi os 3 volantes? Eu respeito opiniões, mas eu vejo um futebol diferente, eu vejo uma constante evolução. Claro que essa evolução ela precisa ser acompanhada de resultado e da eficiência quando se tem 12 finalizações dentro da área e não faz o gol. Eu não consigo. Aí pode ser o Carpini, pode ser o Zé, o João. E nós vamos seguir trabalhando, porque eu prefiro agora, só respondendo a sua pergunta, enaltecer o que foi feito pela entrega, pelo compromisso, pela disposição, o sentimento de revolta dos atletas e do grupo dentro do vestiário, e a gente seguir lutando e trabalhando. Nós temos aí 13 jogos, 39 pontos em disputa, e não adianta a gente fazer conta, precisa de 10, precisa de 15, precisa de 6, nós precisamos vencer o próximo. O próximo é o confronto direto, depois a gente vai pensar no próximo, e assim a gente tentar seguir sendo melhor do que nós mesmos. E se você fizer esse corte do turno e do retorno, o saldo é um pouco mais positivo, são 6 pontos a mais, mas você está tirando coisas para trás, sem contar inúmeras situações dentro do clube que elas tiveram que ser resolvidas, que algumas delas vocês sabem, outras não. E hoje a gente encontra dentro do Vitória um ambiente sadio, de respeito, de trabalho, de ordem, de regra, de processo, de respeito à instituição, ao torcedor, e que o torcedor não desista de nós, porque a gente também não desistiu da competição. Carpini, boa noite, Tássio Caldas do BNews. Como você bem trouxe, né, o Vitória realmente fez uma partida muito boa hoje, teve o domínio do jogo, mais posse de bola,
jogou melhor que o Vasco e realmente merecia a vitória aqui no Barradão. Mas faltou aquele detalhe, né? Faltou o gol, literalmente. Como isso pode afetar o psicológico do Vitória, dos seus jogadores, já que eles criam, têm qualidade e não conseguem fazer o gol. E eu queria também que você comentasse sobre o antijogo, entre aspas, do Lepo, que deu aquela confusão. Como é que você avalia essa situação? O antijogo foi do Vasco, que eu não quis jogar no final do jogo, não foi do Lepo. Eu acho que ia tomar a decisão do atleta e não repor a bola. Não vou comentar sobre isso, é uma decisão do atleta. O antijogo não foi dele, o antijogo foi do Vasco. Em relação à confiança, cara, a gente, se tem uma coisa que esse grupo aprendeu a ser é cascudo, porque a gente está tomando porrada há muito tempo, né? A gente está no Z4, ou próximo do Z4, toda a competição. Então, se tem uma equipe que está aprendendo a ter um mental forte, ser equilibrado e seguir acreditando e trabalhando, são esses atletas. Então, isso não vai interferir. A gente já vem tomando bastante porrada, sofrendo na competição, mas reconhecendo as nossas limitações, trabalhando e evoluindo. A evolução ela não está só no resultado, é o que nós precisamos, é o que nos move, é o que vai nos dar a tão sonhada permanência na Série A, que é um título para o Vitória, e esse é o ano do Vitória, essa permanência, mas eu acho que as coisas estão muito mais próximas de acontecer quando você joga um bom futebol, quando você compete, quando você cria situações, quando você joga de maneira organizada, quando você enfrenta adversários Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, todos de igual para igual e nunca sendo coitadinho jogando por uma bola. O Vitória é grande, o Vitória se apequenou com o tempo e eu acho que a postura do Vitória tem sido uma postura de uma grande equipe, dentro das suas limitações. Como você falou, criaram-se inúmeras oportunidades, precisa fazer o gol. Então, essa cobrança ela vai continuar acontecendo em cima dos atletas e não só a cobrança, o trabalho, o treino é a confiança que eu tenho neles. Carpini, boa noite. Marcos Guedes, resenha do Leão. Faltou o gol. Falando um pouquinho do mercado da bola, né? Hoje nós temos também o Giamota no banco de reservas. E os nossos principais jogadores, ou um dos principais, o Mateuzinho, quando ele não joga, você tem optado por um atacante de beirada. Eu queria saber, no mercado da bola, o que faltou para a gente resolver esses problemas do elenco? Para a gente ter um meia que substitua o Mateuzinho, para a gente ter esse 9 que realmente consiga fazer os gols que a gente precisa. O que você poderia falar sobre o mercado da bola? Por que não aconteceu essas contratações? Não aconteceu porque faltam opções e sobra responsabilidade hoje no Vitória, com a instituição. Nós tivemos situações de atletas que eu posso até citar aqui como centroavante do Nacional, que custariam um absurdo e nós tínhamos dúvida. E eu, na minha vida, quando eu tenho dúvida, é não. Porque para mim seria muito fácil fazer com que o atleta viesse, se ele fizesse 1, 2 gols ou não fizesse nada, a conta não é minha, a conta é do Vitória, a conta é da instituição. Coisas que foram feitas aqui, a gente está pagando por isso. Então acho que falta um pouco de responsabilidade e hoje, não que o Vitória não tinha isso, não estou criticando quem estava, quem deixou de estar, quem participou do processo, quem não participou. É muito fácil para mim agora falar dos erros, não participando, porque eu também tenho os erros e todos os processos que eu participei no São Paulo, no Juventude, no Guarani, no Água Santa, eu também errei. Mas eu prezo sempre em pensar na instituição e a gente entender que essa janela de meio de ano, quando é uma janela que você vai corrigir a rota do que deu errado, ela é muito mais cara, ela é muito mais onerosa para o clube e ela te dá poucas possibilidades, porque os atletas que encaixam dentro do perfil já fizeram 7 jogos, 10 jogos, 15 jogos, custam muito caro. Aí vai para o mercado sul-americano, gente, pelo menos se você falar de um atleta aqui, qualquer um, dificilmente eu não vou conhecer, mas o sul-americano não é um mercado que a gente acompanha, vê jogo todos os dias, como os campeonatos brasileiros, Série A e Série B. E na dúvida, nenhum jogador nos encheu os olhos, e para trazer igual, para dar uma resposta, porque nós estamos contratando e não subir o nível, não melhorar o nosso sarrafo, não adianta. É irresponsabilidade da nossa parte, porque a conta fica para o clube, caso as coisas não deem certo e o clube amargue um rebaixamento. Então, são duas situações, a responsabilidade e a falta de atletas no mercado. Vocês viram a novela que foi o Mosquito, a dificuldade, como nós trabalhamos para isso acontecer. A dificuldade, alguns atletas como Machado, como Neres, como Carlos Eduardo, que tem nos ajudado. A gente buscou trazer dentro da nossa realidade, dentro de uma responsabilidade e características. E realmente esse mercado de meio do ano, e os agentes eles sabem disso, que os clubes estão buscando, estão precisando muito. E quando você precisa muito, você paga muito caro. Às vezes você paga até o que você não tem para pagar. E os clubes erram dessa maneira. Carpini, boa noite.
Não criticando o Carlos Eduardo, eu achei ele um dos melhores em campo, principalmente no primeiro tempo, teve várias chances e tudo mais. No Bavi, você perdeu o Mateuzinho, que estava suspenso, você não optou pelo Jean Mota, você preferiu ali colocar o Alejandro, o Janderson e o jogador Oswaldo. Aí no outro jogo você perde o Mateuzinho no jogo diante do São Paulo e opta mais uma vez pelo Carlos Eduardo. E hoje você tinha a oportunidade de começar ou até com o Jean Mota, né, que é meia, e não começou. Pode-se dizer que o Jean Mota não faz parte dos planos? E outra coisinha, por que não o Lauan e sim o Janderson, que já teve inúmeras oportunidades? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que hoje nenhum atleta que está aqui está descartado. Todos eles têm trabalhado muito, buscado oportunidades. Uns vão ter mais minutagem, outros menos. A gente não vai conseguir agradar todos. Eu falei isso logo no começo. Nem estou aqui para isso. A gente está aqui para ganhar jogos e dentro daquilo que a gente acredita. A opção por Jean em alguns momentos e outros não, justamente pelo que a gente também vê do adversário. A gente precisa também estudar e a gente tem procurado ter esse cuidado, sempre faz parte do meu trabalho, né, de tentar encontrar espaços e alternativas dentro do jogo, fragilidades do adversário, onde a gente possa ser mais eficiente. E se você reparar hoje, o Vasco praticamente defende com 6 e ataca com 4. Então, entre o extremo e o lateral tem muito espaço. Um jogador de meia não me daria profundidade de dobras, de duelos ofensivos de 1 para 1, como o Carlos Eduardo e o Oswaldo. Então não era um jogo para o Jean Mota na minha concepção e eu acredito que eu tomei a decisão correta. Fizemos um grande jogo, criamos um volume ofensivo. Uma coisa a gente estaria falando aqui de uma derrota, onde o adversário foi muito superior, onde teve mais posse, mais volume, mais finalizações, passou por cima do Vitória e nós não conseguimos jogar, só nos defendemos. Foi totalmente o oposto. Mas o futebol ele é feito de resultados, né? O resultado ele é o senhor da razão. Por mais que a gente que trabalhe com futebol avalie de outras maneiras. Em relação ao Janderson e ao Laon, foi porque eu quis, opção minha. Quando eu entender que é o Laon, vai o Laon. Quando achar que é o Janderson, vai o Janderson. Carpini, hoje, assim como no Cruzeiro, o Vitória fez um primeiro tempo avassalador. Você chega na coletiva e sempre diz, vamos exaltar, vamos enaltecer os momentos bons do time dentro de campo. Mas não está sendo uma sequência. Você faz um primeiro tempo excelente, eu estou falando só do primeiro tempo do Cruzeiro, tirando a questão da expulsão. Faz um jogo tenebroso contra o São Paulo e chega faz um jogo supimpa no jogo contra o primeiro tempo contra o Vasco da Gama. Aí a seguinte pergunta, qual é o grande problema real? Do seu elenco ou do Carpini que não está conseguindo fazer com que esses jogadores mantenham uma sequência de jogos na mesma pegada do primeiro tempo do Cruzeiro e no primeiro tempo do Vasco da Gama? Vamos lá. Talvez você, na sua opinião, o erro, a culpa do treinador é sempre o comandante, e é um fato e é uma opinião e eu respeito. Você assistiu hoje Atlético Mineiro e Grêmio? Foi de manhã, 11 horas. Você estava aqui já? Tá. Não, só estou te fazendo uma pergunta, sem tranquilo. Tá? Sem briga, nós estamos aqui para responder, esclarecer perguntas. Então, eu vou te falar como foi o jogo. 2-0 para o Grêmio, um amasso do Grêmio no primeiro tempo. 3-2 para o Atlético, no segundo o Grêmio não conseguiu sustentar os 90 minutos melhor que o adversário. Se você me der um jogo onde o adversário é melhor que o outro durante 90 minutos, eu acho que a gente está falando de um outro futebol. A gente alterna momentos onde você controla a partida, onde você sofre na partida. Pelo menos eu vejo dessa maneira. E quando você tem um volume como você tem 45 minutos e não faz o gol, normalmente o segundo tempo ele é do adversário. O adversário foi mais eficiente, mesmo assim acho que nós trocamos ali o controle do jogo nos 45 minutos finais. E o desgaste para você marcar alto, pressionar, atacar espaço, correr para frente, reagir pós-perda, o desgaste ele é muito grande. Aí entra o momento das substituições, onde elas precisam elevar o nível ou, no mínimo, manter o nível. E talvez em alguns momentos a gente consiga, em outros não. Eu acho que isso o treinador não consegue controlar. Eu preciso que o atleta que entre no lugar de quem já fez 60 minutos faça, no mínimo, os mesmos comportamentos durante 30 ou 35 minutos. Tem dia que acontece, tem dia que não acontece, e nós temos as nossas limitações e a gente nunca escondeu isso. Então nós precisamos, para rodar num nível melhor, nós precisamos também de alternativas e peças. Ninguém fala mais que nós ficamos 12 rodadas jogando sem zagueiro. Só se fala que o Vitória toma muito gol. E eu não vou ficar falando isso de novo, porque parece que é muleta e não é meu perfil encontrar justificativas. Eu preciso encontrar soluções. Eu vejo que o que faltou foi o gol. E, naturalmente, o adversário viria para um abafo
no segundo tempo. Ali foram 5 ou 10 minutos de um volume maior do Vasco. Depois nós estávamos já com o controle da partida quando numa bola parada, coisa que a gente tem treinado bastante, tem me incomodado muito essa questão, sofremos aí o revés. Mas, como eu falei, eu prefiro seguir enaltecendo. Acho que se eu fizer diferente, é como se a gente jogasse a toalha, né? Quem vai dar a resposta? Nós vamos trocar todo mundo? Tá? Não, mesmo porque eu estou contente com o que eles têm apresentado. Não estou contente com o momento, com o resultado, com a falta de vitórias, com essa oscilação que também muito me incomoda. Um primeiro tempo contra o São Paulo apático. Você cria uma alternativa para o jogo, uma estratégia onde em 5, 6 minutos a gente toma um gol da maneira que tomou, não tem mais estratégia. Nós estamos enfrentando o São Paulo no Morumbi. E no segundo tempo nós conseguimos fazer o gol e tivemos a última bola do jogo, Carlos Eduardo, que poderíamos ter sido o empate. E se você voltar, nós tivemos contra o Red Bull, nós tivemos contra o Corinthians, nós tivemos contra o Flamengo, nós tivemos... Isso é a mexida do treinador? Isso é a culpa do técnico? Eu acho que a gente precisa refletir algumas coisas de maneira um pouco diferente, todo mundo assumir um pouquinho de responsabilidade. Boa noite, Bruna Bittencourt, do Varela Net. Com a janela fechando, você acredita que o elenco que o Vitória tem hoje é o suficiente para garantir a permanência na Série A? Olha, eu estou muito contente com o que eu tenho, com as mexidas que nós fizemos, com o ambiente que nós construímos hoje no Vitória. A gente só não está hoje muito mais feliz e com um astral melhor porque alguns erros básicos, eles têm... Não cabe mais erros nesse momento da competição para nós e eles vêm sendo recorrentes, isso tem incomodado um pouco. E é difícil eu falar, né, de permanência. A gente vai trabalhar com o que nós temos. Estou feliz, sim, com os atletas, feliz com a entrega, com a disposição, com o compromisso. Falta alguma coisa? Pode ser que falte da minha parte também, com certeza. Mas a gente vai seguir trabalhando e valorizar o que nós temos aqui dentro da nossa casa. Não adianta a gente sonhar com situações que não vão acontecer, né? E entregar para o torcedor essa disposição, essa competitividade, essa luta, essa entrega, claro, acompanhado do resultado. Então, passa a ser o jogo mais importante agora, esse confronto contra o Atlético, fora de casa, onde nós precisamos repetir um bom jogo, buscar um equilíbrio melhor nos 90 minutos, como eu respondi na pergunta anterior, esse é um desafio, buscar com que as mexidas elas elevem também o nível para que a gente sustente esse nível de apresentação, saber sofrer nos momentos em que o adversário for melhor na partida, porque isso é natural, mas o que a gente pode prometer para o torcedor é que ele vai continuar vendo um time aguerrido, competitivo e que ele continue nos ajudando, nos acreditando, nos incentivando, que faz total diferença. Boa noite, Carpini e Vinícius Spinola da Metrópole. Gostaria que o senhor comentasse dos gols que o Vitória tem tomado com bolas alçadas à área, né? O Cruzeiro, tá? Antes do Vasco fazer o gol de cabeça, a Verratti conseguiu subir 3 vezes sozinho e cabecear na mão do Lucas Arcanjo. E o Vasco fez o gol de cabeça. Bom, na verdade, o Cruzeiro, sim, gols de bola parada. São Paulo, não, bola rolando. Cuiabá, a gente não sofreu gols. O clássico, bola rolando. Eu acho que a gente tem sofrido gols, esse que é o grande problema, né? As duas cabeçadas do Verratti não conseguiu ter muita direção e força porque tinha um marcador próximo, não foi tão sozinho, né? Ele conseguiu, claro, o forte dele é essa bola. E a gente trabalhou muito em cima dessa situação. Mas não só essa, mas como outras situações nós precisamos trabalhar para evoluir e para seguir melhorando. Oi, Carpini, boa noite. Os colegas já bem pontuaram que o primeiro tempo da equipe foi bom, muito bom, eu diria. Muito volume de jogo, marcação correta, poucos erros, eu até diria. Mas chega um momento que os jogadores cansam, parte física passa do limite. Você acredita que talvez um jogador de articulação, um camisa 10 de fato, que dê aquela cadenciada, poderia ajudar um pouco mais? Olha, eu acho que a gente teve um volume, como você falou no primeiro tempo, muito bom, já falei sobre isso, e mesmo sem ter esse 10 articulador, nós conseguimos cadenciar o jogo com o Machado, com o Willian Oliveira. Eu acho que são jogadores que têm essa característica de conseguir em alguns momentos frear esse jogo de transição que é o Vasco, nessa trocação, que para nós não era interessante. Eu acho que essa foi a ideia e nós conseguimos alternar entre ser um time mais agressivo e mais ofensivo nos espaços, no terço final, e um controle interessante, mesmo sem ter um meia
de ofício, né? Então, eu acho que esse não foi o ponto principal da nossa derrota hoje. Foram situações, e a gente entende os questionamentos, a gente entende a chateação do torcedor. Quando a gente tenta alternativas, tira o Alejandro, põe o Lauan, tira o Alejandro, põe o Janderson. Aí se vê o futebol, né? A verdade no futebol ela dura 90 minutos, o que é verdade hoje não é amanhã. Há 15 dias atrás ninguém suportava o Alejandro. Hoje tirou o Alejandro, não pode tirar o Alejandro porque ele fez um gol de bicicleta. Então eu vejo um outro futebol porque eu vivo isso aqui, eu não sou torcedor. Carpini, boa noite. Talvez os bons momentos do Vitória na Série esse ano foram em função do Mateuzinho. Queira ou não, é um dos principais jogadores do Vitória na competição. Mas parece que quando o Mateuzinho não joga, o Vitória pode até ter evoluído, mas não consegue alcançar os seus objetivos. O que fazer para corrigir essa dependência? Na minha opinião, não quero que você entenda mal. Não. Na minha opinião, a dependência... Eu nem respondi ainda. Calma. A dependência do time em Mateuzinho e o que dizer para o torcedor do Vitória que hoje deixou o Barradão aqui muito insatisfeito e muito chateado. Bom, o torcedor, como eu falei, que ele siga nos apoiando e acreditando. Nós nunca falamos nenhuma inverdade para o torcedor. Vai ser difícil, a luta vai ser grande. A gente não quer que seja na última rodada, mas se for também, a gente vai trabalhar para que a gente chegue sempre vivos, né, na competição e lutando por essa tão sonhada permanência, correndo atrás do que nós deixamos de fazer no início da competição. E o torcedor vai embora como nós, frustrado, chateado, e o atleta, então, com um sentimento um gosto mais amargo ainda, né? Porque eles sabem que eles fizeram um jogo para no mínimo pontuar. O pior cenário, talvez para nós, pelo que foi apresentado no início, seria um empate, né? Somar na competição. Em relação ao Mateuzinho, é um jogador muito importante. Eu vejo que hoje, você fala assim, nossa, o Mateuzinho fez falta. Eu acho que não. Nós fizemos um volume de jogo tão grande, nós fizemos 12 finalizações dentro da área do adversário, mais de 20 finalizações, nós não fomos eficientes. E como eu respondi uma pergunta anterior, que já são 11 derrotas sobre o meu comando, mas também são 6 vitórias, todas as derrotas o Mateuzinho estava em campo. A culpa é do Mateuzinho porque perdeu? Não, de maneira nenhuma. Então, é um jogador importante, faz falta sim. É um cara que consegue tirar o time de trás, é um cara que encontra os espaços, né, dá uma dinâmica, uma entrega, um comportamento sem a bola, assim como o nosso elenco tem sido um time de operário, um time guerreiro, mas nós precisamos ser eficientes também, senão a gente vai sempre ficar no quase, né? E aí para nós isso é ruim. E são esses detalhes aí, por mais que aconteceu toda aquela polêmica do jogo do Cruzeiro, que nos custaram 2 pontos aí que faz falta, mas nós também erramos muito para que acontecesse essas situações, é isso que a gente precisa seguir trabalhando e dando confiança para os atletas, contando com o apoio do torcedor, porque se for um cenário diferente disso, é um cenário onde a gente joga a toalha, de tragédia, de que está tudo errado. Nós estamos trabalhando, evoluindo, já tivemos situações muito piores e a gente vai seguir lutando. Acho que o Vitória já tem no seu retrospecto de história situações bem atípicas, né? Então, quem sabe não seja mais uma página bonita aí, a gente vai trabalhar para isso, para que seja no final, na 38ª rodada, que é o mais importante, a gente esteja fora desse Z4. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini.